Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Eu vinha pensando essa semana que qual é a primeira linguagem que nós aprendemos na vida? É a linguagem do toque. Então, uma criança em que o aparelho é recém-nascida, o aparelho cognitivo dela, nosso sistema nervoso central, ele está muito imaturo. Mas a criança reconhece o carregar, ela reconhece cheiro e ela reconhece o toque. Então há pessoas que quando carrega o bebê, ela se aninha, a babá, a mãe, e há pessoas que ela rejeita. Essa linguagem que é mediada pela pele, pelo toque tátil, que é a nossa primeira linguagem, junto com o aroma, junto com o cheiro, ela permanece toda a vida. Então, o jeito de tocar fisicamente o outro é um acesso que ultrapassa a linguagem cognitiva. E por que eu estava pensando nisso? Já que a nossa primeira linguagem é corporal, a nossa primeira forma de comunicação é corporal, e como ela se preserva ao longo de toda a vida, no outro extremo da vida, em que também o aparelho cognitivo começa a deixar de ser maduro, vamos dizer assim, ou seja, ele começa a se deteriorar, que são as doenças degenerativas que afetam o aparelho cognitivo, as demências. Então, todo aprendizado que é feito, palavra, raciocínio, essas coisas vão se apocando, vão se diminuindo ao longo do tempo. Mas a linguagem tátil, a linguagem corporal, ela se preserva. Para quem gosta de cinema, e como eu sempre insisto aqui, a arte chega primeiro e de uma forma esteticamente mais potente do que a ciência em muitas coisas, principalmente na área psi. Há um filme antigo argentino, chamado O Filho da Noiva, que é com Ricardo Darín. Se não me engano, é o segundo filme dele de sucesso, Ricardo Darín, um grande ator argentino. E a história o resumo do enredo desse filme, chamado Filho da Noiva, é uma senhora que casa-se com uma pessoa que não era religioso, portanto ela enfrenta um drama familiar para viver junto com ele sem se casar na Igreja Católica. E ao fim da vida, ela está com um quadro demencial, de demência de Alzheimer, na doença de Alzheimer, já numa casa de abrigo, e que o marido sempre a visita todos os dias, e ela já não mais reconhece o marido, e ele todos os dias vai visitar. E um dia esse marido fala com o filho deles dois, que é interpretado por Ricardo Darín, dizendo que ele tinha um desejo de se casar com a mãe, com a esposa dele, para retribuir todo o sacrifício dela e como se fosse uma dádiva, um presente para ela. E o filho diz, mas ela não vai compreender. Ele disse, não, ela vai compreender. Do ponto de vista cognitivo, o filho tem toda a razão. Todo o filme se desenvolve, é um drama comédia, aliás, como as verdadeiras comédias são, que não são as pastelões. E todo o filme se resume ao ato do casamento, ao desenrolar-se o ato do casamento, e a grande maestria do diretor, que infelizmente eu esqueci o nome dele, mas se vocês procurarem, dê o crédito devido à genialidade dele, diretor argentino. O diretor congela a cena final. A cena final é um frame congelado, com um enorme sorriso no rosto da atriz. Durante todo o filme, o rosto dela tem uma inexpressividade que é típico das pessoas que vão perdendo as funções cognitivas. É que a expressão facial, a mímica facial, as rugas,
elas traduzem expressões afetivas que foram se acumulando, né? As rugas são, de uma certa forma, cicatrizes afetivas nossas. E na medida em que vai se aplanando o planalto cognitivo, vai virando uma planície cognitiva, então a fisionomia vai se desvanecendo e vai ficando aparentemente até mais jovem a pessoa, porque perde as rugas de expressão. Durante todo o filme, a atriz consegue passar essa imagem, mas ao final, o frame congelado mostra que ela reagiu corporalmente. E é isso que é o final de por que eu estou falando, afinal de contas, por que eu estou falando disso. Porque em muitas situações em que nós não temos acesso ou à cognição, ou a pessoa bloqueia a comunicação verbal, por exemplo, para pessoas com quadros de depressão grave, que bloqueia efetivamente qualquer contato, o toque continua sendo uma coisa possível. Eu falo toque, não é pegar a pessoa. São duas atitudes completamente diferentes. O toque é algo sutil, é o reconhecimento da presença da pessoa. Então, uma mão pousada no ombro, um beijo, um abraço, essas coisas transmitem aquilo que a criança recém-nascido percebe. Continência, acalento, afeto, segurança. Tudo que a criança recém-nascida sente quando a mãe carrega ela pela primeira vez, ela não sente, ninguém tem memória disso no sentido cognitivo. Mas como o criador do psicodrama insistia em dizer que o corpo lembra o que a mente esquece, que seria talvez a legenda do vídeo de hoje, a criança, nenhuma pessoa consegue ter essa memória dos primeiros dias e meses do nascimento. Mas o corpo preserva, tanto no sentido positivo como no negativo. Ou seja, as agressões feitas em uma criança recém-nascida, essas coisas vão ser mantidas por vários setores que são anteriores à cognição, que é o que nós temos no cérebro nosso, no nosso encéfalo, algumas partes que mediam o comportamento de raiva e medo, que chama-se amígdala. Tem o mesmo nome da amígdala daqui, porque parece amêndoa. Amígdala em latim é amêndoa. Então, como tem um formato parecido, também é a amígdala cerebral, é um órgão que ele faz a mediação do comportamento de medo e de raiva. Então, do mesmo jeito que a criança preserva em seu corpo, registra no seu corpo essas marcas afetivas de segurança, conforto e proteção e afeto, ela registra também o oposto. Ela registra o medo e a raiva, não no sentido cognitivo, mas da expressão que nós podemos supor de raiva. Mas, de qualquer forma, o medo está presente. Então, se nós pensarmos nisso, que tudo que nós fazemos a uma criança recém-nascido, ao longo da vida, continua sendo uma coisa que é um acesso importante para todas as pessoas que têm a comunicação conturbada. Seja por razões psicológicas, seja por razões físicas, como no quadro das doenças degenerativas, o acesso ao corpo, ou seja, o toque corporal mediado pelo afeto, continua transmitindo as mesmas mensagens que o recém-nascido recebe. Conforto, proteção, segurança e amor. Amor nesse sentido muito mais amplo, de baixar a guarda, de não ter medo, como um antídoto ao medo que a agressão faz. Do mesmo jeito que a agressão a uma recém-nascido ativa a amígdala e registra, fica numa memória, fica uma marca mnêmica na amígdala,
Do mesmo, na amígdala cerebral, não é a amígdala daqui não, a amígdala cerebral. Do mesmo jeito, as marcas afetivas compõem o nosso, vamos dizer assim, o nosso estoque afetivo que vai ao longo da vida nos dar a segurança nos momentos mais difíceis. Por isso que toda situação de abuso a uma criança pequena está sempre na base de todos os transtornos psiquiátricos. Porque uma pessoa que acumula, estoca essas sensações primárias que são mediadas pelo corpo, não são mediadas pela mente, não são, elas são instintivas, elas são animais no sentido mais primário do termo, que ela transcende a explicação. Essas sensações, elas lastreiam a vida do ser humano para mais adiante dar a ela suporte nos momentos de dificuldade. Aqueles que não tiveram isso, é como viajar, fazer uma viagem longa sem um mantimento, sem mochila, sem cantil e sem mochila. Elas estão sempre na dependência do fornecimento das coisas que ela vai encontrando no caminho. Então, quando nós vemos uma criança recém-nascida, nós podemos ver que lidar com a criança recém-nascida, lá atrás, lá na frente, quando a demência de Alzheimer ou outras demências comprometerem a comunicação, lembrar sempre que o toque, que a presença física, ainda que não seja compreendida nem verbalizada, ela continua transmitindo as mesmas mensagens que uma mãe transmite a uma criança quando a carrega pela primeira vez. Isso, ao longo de toda a vida, o ser humano vai ter sempre essa marca. O corpo é sempre o grande mediador do afeto, não é a mente. Porque o corpo transmite uma linguagem analógica que a pessoa pode dizer algo com a boca e desdizer essa mesma coisa com o corpo. E o vice-versa, a pessoa não precisa expressar nada verbalmente se o corpo da pessoa transmite essa mensagem, que é o que a mãe faz com o recém-nascido. Quando ela canta uma cantiga de niná, as letras pouco importa, por isso que a letra não tem nenhuma importância. Na realidade, não é a musicalidade que importa, mas é o afeto transmitido pela voz, é a entonação, é a maneira de carregar, é a maneira de colocar no peito, é a maneira de tocar a criança, é a maneira de trocar a fralda. Transponha isso para o outro lado, que são os quadros de natureza demencial ou as pessoas que têm qualquer dificuldade de comunicação na área psiquiátrica, que nós vamos ver que apenas mediado pela mente há situações em que esse acesso é cortado. E o afeto continua sendo primordial. O afeto mediado pelo toque corporal. Tchau.